Boa tarde, pessoas. Este é o podcast onde falamos com brasileiros que foram morar fora do Brasil. Eles seguirão seus sonhos e falamos com eles para compartilhar suas experiências. Hoje vamos falar com Mariana. Boa tarde, Mariana. Tudo bom? Boa tarde, Jerome. Tudo bem? E você? Ok, super bom. Eu sou, obviamente, muito nervoso porque é a primeira vez que vou fazer isso, mas com sua ajuda vamos em frente. Vai dar certo. Ótimo. Eu tenho uma série de pequenas perguntas e vamos começar para o começo, obviamente. Como surgiu a ideia para você de sair do país? Porque você passa muito tempo. E se você pode explicar um pouco onde você foi, mas como começou a ideia de sair, de ir a outro país? Eu saí do Brasil muito novinha, né? Eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos. Então, e eu já tinha muito essa vontade. Eu acho que pode ter sido que assim, eu sou de uma cidade, eu cresci numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que é no sertão. Só que lá era uma cidade que lá chegou a TV a cabo. Foi uma das primeiras cidades a chegar a TV a cabo no Brasil. Apesar de ser um lugarzinho pequeno. E lá eu assistia muito Travel e Living, sabe? Esses canais assim que mostravam o mundo. E eu sempre tive vontade, desde pequenininha, de viajar. E E sua aí eu sempre família, dizia que eu queria fazer intercâmbio. E aí e minha sua mãe família te ajuda? Sua família pensa, oh, é bom essa ideia de sair? Ou e na sua família pessoas foram nervosos? não, foi tranquilo. Na verdade, assim, a minha mãe, ela tinha o desejo também de fazer intercâmbio quando ela era mais nova. E ela não pôde ir. Então, quando eu tive o desejo de fazer intercâmbio, ela falou: Você vai, então você vai. Eu falei: Eu quero viajar, eu quero aprender Que bom. inglês. E aí ela fez o esforço, na época não era tão fácil assim, né? Quando eu tinha 16 anos, era caro e tal. Mas aí meus pais fizeram esse esforço para eu viajar. E você aprende o inglês antes de sair ou depois de sair? Depois, eu Depois? aprendi na marra. Eu cheguei lá, eu fiz ainda um curso, a gente estudava aqui, mas não era nada. Eu achei que eu sabia um pouco e quando eu cheguei lá era tipo, não, eu não falo nada. Fui lá para estudar na escola e tive que aprender na marra, né? Assim, no dia a dia, foi assim que eu aprendi. Melhor forma, na Então, verdade. então sua primeira viagem foi para os Estados Unidos. Que Sim. parte dos Estados Unidos? E depois você me falou que você depois chegou na Europa. Então, o que aconteceu? Eu, Como que não, aconteceu tudo depois isso? eu fui para o Canadá. Eu Uhum. fui para os Estados Unidos, eu fiquei, na época, assim, tipo, você não podia escolher para onde ia, né? O intercâmbio, hoje em dia, tudo você escolhe, não. Naquela época, o programa tinha uma família que te recebia, que essa família te escolhia lá nos Estados Unidos, e eu fui para Minnesota, que é Minnesota, bem frio, hein? sair do Rio Grande do Norte, no Brasil, para ir para É, Minnesota. Era uma realidade completamente diferente da minha, né? Completamente diferente, muito frio. Eu morava, tipo, eu saí, na verdade, em Natal. Eu morei em e, infância no interior e depois fui para Natal, eu morava na praia, num lugar que não tem inverno, e de repente eu fui morar em Minnesota, que é um dos lugares mais frios que existe lá. talvez foi a primeira vez na sua vida que você comprou sapatos, não? Porque Rio Grande do Norte, sempre com Havaianas, sempre andando na praia, não? Não precisava Não, de sapatos. eu comprei alguma coisa, eu tive que sair daqui, levar para não chegar sem nada, assim, mas eu lembro que tudo que eu comprei foi lá. Assim, tipo, eu tinha tênis, mas tênis também não é suficiente, né, para o frio que faz em Minnesota. Ah, Eu cheguei lá no final do verão, de lá, que todo mundo ainda estava assim, tipo, não, ainda tá calor tal. E eu cheguei lá no final do verão já morrendo de frio, ai, porque ai. a minha realidade aqui não tem inverno no Rio Grande do Norte, né? E, e, Então, e a realidade, quando você chegou lá, você falou, ah, estou aqui, ou tudo foi bem novo para você, hein? E a realidade foi perto das suas expectativas? Ou quais foram as boas experiências e as experiências não tão boas?
Olha, assim, é doido que a expectativa que a gente tinha naquela época era criada muito na cabeça, né? Porque Uhum. eu fui morar fora quando a internet estava surgindo, né? Então, não era como hoje em dia. Hoje em dia, você entra na internet e descobre tudo, né? O lugar onde você vai, quem são as pessoas, você inclusive conhece pessoas antes de você ir, né? As pessoas, é mais fácil aprender também idiomas, porque você tem aí a internet para os meus sobrinhos aprenderam inglês aqui, estudando e com a internet, já sabem tudo que tem lá fora, né? Para mim, não, era tudo, naquela época era tudo muito novo. Eu fui e cheguei lá, era tipo, surpresa. E a recepção nos Estados Unidos, você acha que os americanos falam bem-vinda, te ajuda muito, vem aqui Não, na verdade, eu vou te dizer que não foi tão fácil quando eu cheguei, porque lá muda muito também. Então, eu tipo, cheguei adolescente numa escola do interior de Minnesota e, na verdade, não foi fácil. Por isso que eu aprendi o inglês muito rápido, para me defender dos adolescentes. faz muito sentido. E sua recomendação para brasileiros que querem também se expatriar e de aprender o inglês antes de sair, faz Ah, sentido, não? não, você chegar sabendo, eu acho que a melhor maneira que você aprende é falando, né? É como os bebês. O bebê escuta, o bebê como Verdade, precisa se comunicar, ele verdade, aprende. verdade. Sempre falo que é assim a melhor forma. Só que hoje em dia é um pouco mais fácil. O acesso que existe pela internet de você aprender inglês, podendo chegar falando um pouco, é bom para você já conseguir se virar, se defender melhor, essas coisas, né? É, ajuda Só muito. que mas a E, pessoa e, aprende, viu? A pessoa aprende porque a exatamente. necessidade faz, faz você E, aprender. você fez amigos, amigas rapidamente e foram amigos brasileiros ou imediatamente amigos americanos? Como que Então, acontece nessa sua cidade impressão? que eu fui, que era uma cidade muito pequenininha, Uhum. não, tipo, tinha uma brasileira só que era intercambista lá também, que obviamente eu me aproximei porque a cultura dá um aconchego, né? Então você acaba encontrando. Então, assim, as amizades que eu fiz lá, tipo, foi com a brasileira, eram os intercambistas. Era mais fácil se Interessante, integrar com interessante. todos os É. estrangeiros. Então, assim, não foi tão. Eu mudei de escola, não foi tão fácil no início. Para mim, uma adaptação, a família, a escola. Então, eu mudei, eu tive que mudar para uma outra família, que era numa outra cidadezinha, e já foi uma outra experiência, foi bem melhor. O acolhimento da família foi bem melhor, me senti mais parte. Fiz mais amizade nessa segunda escola, fiz amizade com alguns americanos também. Mas o início, assim, nessa primeira escola foi bem difícil, porque os estudantes lá, eles não eram chegados nos estrangeiros, então os amigos que eu fiz lá eram mais os outros estrangeiros. E aí, na segunda escola, quando eu já falava inglês, né, quando eu E, mudei, já facilitou. E aí eu fiz, aí lá nessa segunda escola, era uma escola era diferente. E aí foi e mais fácil fazer amizade. uma mulher sozinha é mais difícil, não faz muita diferença. Os americanos, a relação com uma mulher estrangeira é mais fácil, mesma coisa que no Brasil, ou sua Não, relação com o americano. muita cultura. A gente, tipo assim, eu falo, todo lugar que você vai, não adianta você estar querendo ter a expectativa que funcione como no seu país. E o bom de viajar é isso, é você aprender a diferença das culturas. Lá é uma outra cultura, que não é a minha. Aqui tem uma cultura, mais acolhedor, todo mundo lá, tipo, demora mais para a pessoa se abrir, para ela aceitar você como grupo, como É, parte, é. né? Principalmente assim, eu estou no Brasil e no Nordeste, que é tudo muito acolhedor, vem aqui. Então foi um pouco teve um choque de adaptação, né, no início. É bem, Então, bem, bem frio. também eu falei, eu tenho que aprender inglês rápido, né? Tipo assim, eu não tive. É. Eu em um mês estava me comunicando, com 3 meses já falava, né? Porque, tipo, é uma questão de sobrevivência.
Então, sua evolução, quanto tempo você passou lá e como que você depois chegou na Europa? Então, eu fiquei lá, o meu programa de intercâmbio era de 1 ano. Uhum. Era 1 ano. E aí depois desse intercâmbio, eu fui picada pelo bichinho da viagem do mundo, né? De me mudar. Porque eu voltei para o Brasil e aí eu cheguei no Brasil já com quase 18 anos, eu tinha 17, quase 18 anos, mas aí eu fiz o vestibular, comecei a faculdade e tal, e aí entrou em greve a faculdade, né? Eu fazia faculdade federal. E aí eu falei, Claro. ué, e eu já trabalhava, porque como eu aprendi a falar inglês, então assim que eu cheguei eu consegui trabalho. Eu falei, eu vou me virar, como lá eu trabalhava também, tem o costume lá, os adolescentes trabalham para pagar as suas coisas e tal. E aí assim que eu cheguei, que entrei na faculdade, eu também comecei a trabalhar, porque eu falava inglês, aí eu comecei a fazer trabalho de eventos, traduzindo e tal. E aí quando a faculdade entrou em greve, eu falei, nossa, vou viajar. Eu juntei um dinheiro, falei, não tinha muito, não, mas jovem, com 20 anos, aí fui para o Canadá. Mariana, voltando no Brasil, a relação com outros brasileiros que estão lendo você, no Rio Grande, é, é, você acha que a relação mudou um pouco? Exagera ou nada mudou? Ou as pessoas estão Não, lendo diferente? Ou... não, eu acho que eu que mudei. É. Eu que mudei. Também, assim, Interessante. quando eu entrei, aí eu entrei na faculdade também, que já é outra história. Uhum. Algumas das pessoas que eram meus amigos também tinham feito intercâmbio. Na verdade, eu que mudei. Eu comecei a achar ali, tipo, pequeno demais. E eu estava na capital, em Natal, né? Já, mas assim, eu queria ver mais. Depois que eu fui e provei Interessante. É. o gostinho, eu falei, não, quero mais. Então, por isso que eu falei, eu vou viajar. E aí eu juntei, eu falei, enquanto a faculdade está de greve, eu tenho aqui esse dinheiro, não sei o que, eu vou pegar uma mochila e vou para o Canadá. Então, muita gente achava que meus pais Mais estavam frio que pagando. Minnesota, Canadá. Eu fui para o Canadá porque na época tipo assim, aquela coisa, tipo, as conversas, né? Meu primo falou, eu quero ir para o Canadá. E uns amigos falaram, não sei o que, oportunidades, o Canadá é um bom lugar para ir nesse momento. Isso era em 2001 para 2002, né? Foi em 2002 que eu fui para lá. E aí, só que eu estava na faculdade, né? E meu primo estava planejando ir para lá, porque ele queria ir para fora, e o Canadá era um bom lugar para ir. E aí, nisso de tanto eu conversar, e eu sempre fui muito assim, tipo, eu vou. Eu não, eu não planejo. Eu sempre falo para as pessoas, todo mundo fala, eu queria tanto ir como você. Eu falei, você está pensando demais, planejando demais. Se você for Mas, no, esperar ter tudo perfeito, você não vai, né? Nunca vai ser mas, mas, totalmente perfeito. mas olha, não é tanto bom de não planejar. Nos grupos de WhatsApp, nós vemos muitos brasileiros. Eu vou chegar na Alemanha amanhã, como que fazemos para trabalhar? Sem planejar, Deus vai me ajudar. Né? O que você acha disso? É um pouco muito, né? E bem que vou te dizer que na minha época, naquela época que eu fui, né, nem tipo, nem tinha muito essas coisas, a gente não tinha smartphone. Mesmo quando eu fui para o Canadá, já Verdade, tinha verdade. internet, já tinha e-mail. Só que não era assim, era bem mais limitado do que é hoje, assim. Eu acho que era muito jovem, assim, eu nem pensei muito. Eu falei, eu vou, tem uns amigos de uma amiga que estão lá, que falaram que me ajudam, me recebem quando eu chegar. Ótimo, ótimo. É. Eu falei, já falo inglês, aí eu, tipo, me viro, quem sabe eu aprendo francês, né, que eu sempre gostei de idiomas, aí eu fui para Montreal, e eu fui porque eu queria ir para lá e tinha uns amigos de um amigo de uma amiga que tava lá. Em Montreal, eles falam francês, não? É que É Montreal. em Montreal, Fala só que francês. acabou que lá eu não aprendi muito francês, porque quando você fala o inglês, acaba que todo mundo muda automaticamente, assim, eu aprendi um pouco, mas não muito. Mas o inglês me ajudou bastante, né, eu já falava. E quanto tempo na Canadá? Estou aguardando quando você vai chegar em Ibiza, né? Em Maiorca, né? Então, Maiorca, Maiorca. É. eu fiquei, eu acho que eu fiquei tipo uns 6 meses até a faculdade sair de greve. Eu voltei para o Brasil
E aí eu, tipo, terminei a faculdade, fui para Fernando de Noronha, que é uma ilha aqui, para fazer o meu projeto. Fui morar em Noronha também, que aqui também é tipo assim, parece que você está fora do Que tipo de Brasil. projeto? Que experiência você tem? Que tipo de projeto Eu sou é formada em comunicação. Eu sou formada em comunicação. E aí eu interessante? criei um projeto com um videodocumentário que foi aprovado, e aí foi a finalização da minha faculdade. Aí eu fui para lá e fiz esse documentário lá. Então você é responsável que Fernando de Noronha se tornou tão famoso no mundo, é? Com Então, a e na época, comunicação. assim, era muito caro, mas aí eu, através da faculdade, eu fiz um projeto, consegui e fui. Aí lá em Noronha, quando eu estava lá, eu conheci uma menina na praia. Eu já estava querendo, depois eu acabei, terminei o projeto, arrumei um emprego lá e fiquei lá. Mas aí eu já estava de novo, quero viajar. De novo, né? Tipo, não estava satisfeita ainda. Eu fiz, agora eu quero ir para algum lugar que eu quero aprender espanhol. E aí eu fiquei nessa coisa, eu quero aprender espanhol, eu quero ir para a Europa, eu nunca fui para a Europa. E aí eu conheci lá na praia, eu estava tendo um campeonato de surf, eu ofereci minha sombra para uma menina que estava lá na praia, e ela morava em Maiorca. E você é surfista, né? Eu estava lá assistindo, eu surfo de canoa havaiana, né? Eu estava lá só assistindo um campeonato de surf de prancha. E essa menina Larissa, que é minha amiga até hoje, eu conversando com ela, ela falou: eu moro em Maiorca. Eu nunca tinha ouvido falar em Maiorca. Eu falei: Maiorca? Onde é Maiorca? Ela, não, Maiorca, na Espanha, nas Ilhas Baleares e tal. Eu trabalho em veleiro. E para mim, aí eu fiquei curiosa, né? Eu falei: nossa, que curioso, eu posso fazer isso também? Ela pode. Ela falou: você fala inglês? Eu falo, que é importante falar inglês, porque mais do que espanhol até para trabalhar nos barcos, nos veleiros. Então eu vou. Aí peguei o dinheiro que eu tinha, e ela me recebeu 5 dias na casa dela, depois eu aluguei um quarto e aí me virei. E para lá eu fui. Eu conheci E, essa menina, Larissa. e quanto tempo? Quantos anos em Maiorca? Aí, nossa, aí lá eu fiquei, tipo assim, eu fiz lá uma temporada, aí voltei para o Brasil, fui fazer um mochilão pela América do Sul, aí depois eu falei, não, vou voltar para lá. Porque eu fiz, lá eu consigo trabalhar nos barcos, ganhar um bom dinheiro, e com esse dinheiro eu vou viajar. E aí isso eu fiz, eu tinha 20 e poucos anos, né, 25, 26. E aí isso eu fiz, aí eu voltei a outra temporada para lá, e aí eu segui fazendo isso por um bom tempo. Você vê, eu fiz a primeira vez em 2007, aí 2007, 2008, 2009, 2010. Aí, final de 2000, fiquei 4 anos fazendo isso, né? E eu tinha base lá em Maiorca, mas eu viajava, né? Fiz França, Itália, Ah, Grécia, fantástico. Croácia, tudo trabalhando em veleiro. Ah, grandes barcos? Ah, Eram veleiros, tipo, privados, charter, barcos, assim, de 30 metros, que 33 metros, luxo! Que 40. luxo! Eu ia conseguindo trabalho em barcos diferentes. E naquela época não tinha muito brasileiro que fazia isso. Claro. Hoje em dia tem bastante brasileiro nesse E meio, mas naquela você época era conseguiu, complicado. e você conseguiu economizar um pouco de dinheiro ou gastar todo em todos os Não, portos do eu sou bem mundo? organizada. Então é É, isso, tipo, eu trabalhava muito, fazia temporada de verão lá na Europa, assim, entre esses países que eu falei, mas tinha uma base lá em Maiorca. Fiz amizade lá na Espanha, é bem mais caloroso, é mais fácil, assim. Então eu tenho verdade. uns amigos até hoje que eu conheci lá atrás, em 2007, que até hoje são meus amigos. Inclusive, eles têm alguns que vêm me visitar agora, mês que Que vem. bom, que bom. Vem um grupo visitar. E na Espanha eu senti esse acolhimento, mais parecida a cultura, né? Um pouco mais parecida. E eu, através do mergulho, do esporte, eu fiz meus amigos, são meus amigos até hoje. Então eu fazia isso, eu juntava um dinheirinho, eu falei, esse aqui eu vou guardar e com isso aqui eu vou viajar. Eu falei, eu também não vou guardar muito, porque eu sou nova, tenho que aproveitar para viajar. E eu aproveitava o final de temporada lá, e eu ia conhecer algum outro país, aí fui para a Alemanha, Inglaterra, viajar, aproveitar um pouco. Então mas eu sou muito apegada ao Brasil e à cultura. Então assim,
eu vinha todo ano. Acho que o máximo que eu fiquei... Tem gente que vai, tenta a vida e fica muitos anos sem vir ao Brasil. Claro, Eu nunca claro. fiz isso, eu sempre voltei. E eu Por sempre quê? vinha de férias. Na verdade, por quê? Que está no Brasil, que está... É claro que sua cultura, seu coração, mas é importante porque você não vai desaparecer por 5 anos. O que é o mais É, importante aqui? tipo assim, para mim era como um sopro de energia, assim, sabe? A minha cultura, família, comida, tudo. Então eu sempre vinha ao Brasil. Tipo, eu acabava a temporada, fazia uma viagem, conhecia algum lugar, e aí eu vinha para o Brasil. E aí eu ficava um tempo assim, aqui. E aí eu pegava minha praia, porque assim também eu sabia equilibrar. Tem gente que trabalhava o ano inteiro num barco fixo e tal. Assim, eu não tinha essa coisa, não. Para mim, trabalhava para poder viajar, para poder curtir, e eu guardava. Eu sempre fui organizada um pouco, mas eu vinha para o Brasil, eu desfrutava um pouco, porque eu trabalho em barco, é bem pesado, é bastante trabalho. E navegar cansa também, né? Então, eu trabalhava muito a temporada, depois eu dava uma viajada e vinha relaxar no Brasil para depois fazer tudo de novo. Aí no outro ano, procurava outro barco e fazia isso tudo de novo. Então, assim, Que mas eu, tipo eu de... tenho, eu sou apegada ao Brasil, e para mim eu acho que era mais fácil eu continuar, talvez por isso que eu fiquei tantos anos fora e viajando e me mudando e voltando para lá, porque eu sempre vinha para cá, via meus sobrinhos, minha família, dava uma Claro, viajada dentro do claro. Brasil também. Eu sempre gosto muito do Rio, eu sempre também ia no Rio, ficava um tempinho lá no Rio, voltava para E, cá, vinha para Pipa também, que eu sou louco por Pipa desde adolescente. claro. Uma coisa de detalhe é a comida fora do Brasil. Quando Ai, você não tem estava como a fora... comida brasileira, não existe como a minha. Eu sou muito. Eu adoro a comida espanhola, eu gosto muito de comer, eu adoro a comida tailandesa, a da Indonésia, eu adoro a comida de todo lugar, eu gosto. Mas para mim a melhor comida do mundo é a brasileira, não tem Mas como. a comida brasileira hoje é muito de açúcar, muito de gordura, é difícil Não, de... mas eu falo assim do arroz com feijão, Por exemplo, purê de batata, farofa. mas não é, não é, é difícil de emagrecer com essa comida, né? Mas é verdade, e as frutas do Brasil são Ó, eu vou fantásticas. te dizer que tem outra coisa também que eu percebi, que quando eu estava, tipo, eu engordei muito nos Estados Unidos. Eu adolescente não Verdade. tinha maturidade Por com quê? essa Verdade. coisa. Eu também, eu Eu fico gordo. muito, Por quê? porque tipo assim, eu não tinha não tinha essa coisa, aqui eu me alimentava arroz, feijão, né, tipo, tinha esse controle familiar, a gente não podia refrigerante, né? Mas lá a alimentação nos Estados Unidos, pelo menos naquela época lá, a própria escola era tipo assim, teve uma hora que eu, tipo, no início eu era feliz, né? Adolescente era pizza no almoço, hambúrguer, batata recheada, bolinhos de arroz doce com leite, não sei o que. O almoço era esse na escola, Verdade, né? verdade, verdade. Então, assim, mas chegou um momento aí eu, tipo, engordei bastante lá, era adolescente, não tinha essa coisa, tipo, eu vou controlar. Quando eu morei nos Estados Unidos a segunda vez, que eu já era adulta, isso não aconteceu. Porque aí primeiro que eu estava num lugar que não era tão frio, eu estava na Flórida, e a alimentação eu controlava. Eu acho que isso é Eu bem controlava a importante. alimentação como adolescente, não. É. Eu acho que isso é bem importante para brasileiros saber que tomar cuidado quando vão nos Estados Unidos, porque rapidamente, especialmente quando você é novo, quando você não tem muito dinheiro para escolher, você vai comer o mais fácil, né? Que vai ter Nossa, com mais hambúrguer, barato, é a refrigerante, pior. exatamente. Chocolate, assim, tipo, aqui no Brasil, um chocolate, tipo, chocolate Twix, eu lembro quando eu era pequena, eu adorava. Era assim, nossa, para eu comer um chocolate desse, era tipo, pai, dá para chocolate, pelo amor de Deus. E lá era Exatamente. tipo assim, $1, uns $2, um saco cheio de Twix. Exatamente. Exatamente. Então eu Não, comia muitas essas coisas assim, não tinha maturidade ainda, né?
E cheguei lá e também na escola não tinha escolha, mas chegou um momento que eu comecei a sentir. Eu falei, nossa, eu tô engordando. E eu já não estava mais satisfeita em comer pizza e hambúrguer todo dia. Aí eu entrei numa aula de culinária lá para poder comer uns negócios diferentes. Interessante. É. Porque na escola tem, né? Lá na escola você pode escolher fotografia, jornalismo, Ah, que tem outras fantástico. coisas que era muito legal isso na escola americana que não tinha no Brasil. Então eu Então, escolhi é, estudar culinária. é fantástico, é boa ideia. Então, você falou que você tem o bicho do viagem. Hein? É. Por sua vida, é difícil, tem um monte de brasileiros que foram fora do país, voltando ao Brasil. Tem alguns brasileiros que falam, é bem difícil fora, não tem cultural, eu quero voltar. Hein? E você? Você acha que você agora tem os pés no chão e nunca, ou vai viajar uma semana, um mês, você vai, oh, eu quero viajar mais. O que você está pensando? Ou você vai Então, é esperar? que o meu estilo de. Eu mudei um pouco. Eu agora estou aqui em Pipa, me fixei aqui, né? No Brasil, na Praia da Pipa, que é o meu lugar de origem, meu estado de origem. Voltei. E penso agora eu estou com 43 anos, eu voltei para cá com 41 anos. E eu saí, comecei a viajar muito nova. Então chegou um momento que eu falei, Você agora fica bem nova, hein? Você fica bem eu nova. vivia viajando e vinha para cá de férias, agora eu moro aqui e quero viajar de férias. Então, É, assim, eu continuo gostando de então, viajar, não quero ficar aqui parada para ser, não é isso. Ainda tenho vontade de pegar um motorhome, viajar para os lugares, é mas, fantástico. assim, lógico, eu não quero ficar aqui, eu não vou ficar aqui parada, estagnada. A coisa da viagem já está no sangue, mas agora eu moro aqui e quero viajar temporadas. Antes eu viajava e vinha pequenas temporadas. Agora eu. E você acha que isso próximos viagens vai ter um tema especial? Ou... Nós encontramos com minha amiga um grupo que faz viagem com uma missão, sabe? Se chama Travel with a Mission, viagem com uma missão. Eles organizam viagem, você vai passar um mês no Madagascar para ajudar uma escola. O que você acha desse tipo de viagem? Poderia ser interessante para você? Ou... Muito interessante. É, Na verdade, os lugares que eu vou é sempre alguma coisa de alguma oportunidade, ou alguma coisa que eu vi, ou que eu li, ou com alguém que eu conversei, como por exemplo, eu fui em Maiorca, porque eu conversei com a Larissa ali na praia, e aí eu também morei na Austrália, porque eu conversei com pessoas que foram para a Austrália e eu vi uns documentários da Austrália, falei, então quero ir para a Austrália, e fui para a ótimo. Austrália. E tem muitos brasileiros lá, muitos brasileiros na Austrália. Eu Austrália? não, na Austrália, isso. Eu passei uma temporada na Austrália também. Só que eu não me Imagina. adaptei tão bem na Austrália. É, Eu ia passar eu fiquei 6 meses e resolvi ir, porque lá, assim, com a questão do imigrante, eu achei meio difícil, meio cruel, assim, é, porque é. eu vi muitos brasileiros estão lá, né? Tem muitos brasileiros lá tentando a vida e tal. Só que eu achava muito difícil, porque assim, para mim não é para ser sacrificante. E muitas vezes a vida do brasileiro fora é um sacrifício. E para mim, se for para ser um sacrifício, Interessante. eu não quero, eu volto para o meu país, Uhum, uhum. sabe? Então, tipo, então todos esses lugares foi um aprendizado, eu trabalhei no Canadá, eu cheguei lá, eu fiz de tudo, fui garçonete, trabalhei em limpeza de construção, fiz coisa, eu precisava de dinheiro para poder estar lá. E depois eu fui Sabe, embora e tal. Então eu tenho isso, se não for confortável, não for bom para mim, eu não, tipo, a Espanha eu acabei ficando mais tempo porque eu trabalho nos barcos, me pagava bem, me dava oportunidades boas, eu fiz boas amizades e eu vivia bem. Tava bem, tava feliz. é super interessante. Tem um monte de expatriados que vão fora, mas vão sofrer, sabe, com dificuldade, não sou tão feliz. Né? Vou fazer isso 5 anos, 10 anos, depois vou voltar. Né? Me parece E que não não é a consegue, muitas boa, vezes não consegue voltar. não é, Porque já, não é a boa ideia. juntar dinheiro não consegue, né?
Então, você precisa fazer uma coisa que você gosta e aproveitar. Eu nunca Faz, entendi muito bem isso. Tipo assim, na é, Austrália, por exemplo, tipo lá se paga bem por hora e tal. mas sou Só, infeliz. não, É. não, muita gente tá lá, tá feliz, né? Não é isso. Uhum. Para mim, mas para mim não fazia muito sentido. Que era, você tava lá, pagava muito bem, só que a Austrália é muito cara. É E para verdade você também. conseguir aquele visto, para você estar lá trabalhando, então todo o dinheiro que você estava lá, que estava juntando, então as pessoas estavam pensando, não, mas daqui a 10 anos eu vou conseguir a nacionalidade. Eu olhava assim, eu falei, cara, 10 anos é muito tempo, não sei se eu vou estar viva daqui a 10 anos, sabe? Então eu falei, não, 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 não é para mim. Então, assim, de estar lá, eu trabalhei e ralei pra caramba na Austrália, né? Trabalhando de garçonete, não sei o quê. Eu falava inglês bem, então conseguia já alguns trabalhos melhores, mas era assim, eu tinha que dividir quarto com alguém, porque era por semana, era muito caro, sabe? Então, assim, para conseguir aquele visto para estar lá e poder trabalhar, que é o que a maioria dos brasileiros fazem, pagam uma escola, então, para assim, você tinha que pagar a escola, pagar caríssimo por um visto, pagar caríssimo para morar, então não sobrava dinheiro para nada. E assim, eu falei, nossa, mas eu não, para mim isso não vale a pena, tipo, para mim isso não é bom. Para mim isso E, não é e- bom. e- Aí eu fui embora é, para a Indonésia. eu gosto muito de seu pensamento. É. Melhor aprender a língua antes de sair, mais que possível, melhor de planejar, melhor de planejar um trabalho, uma atividade que você vai gostar. Tenta voltar no Brasil com frequência. Acho que tudo isso faz uma grande diferença na Ai, vida da pessoa. para mim faz. Talvez por isso que eu Eu, tenha conseguido ficar tanto tempo fora. é fantástico. Temos uma pergunta na lista que fala conosco de uma coisa que pessoas não sabem de você, mas vou falar uma coisa que eu sei de você. Você como que se chama? Você nada, como Ah, uma não, eu gosto de quantos esporte. quilômetros? Quantos quilômetros? Você é atleta. Você perde todo o peso americano. Quantos quilômetros você faz quando você nada? Quanto é a distância? Assim, ontem eu fiz 1,8, 1 quilômetro, né, 1,8 km, No mas mar, no mar, não é ontem piscina. foi na piscina, mas normalmente eu nado no mar. Eu prefiro, como eu não estou conseguindo nadar Ok. no mar toda manhã, aí eu vou para a piscina, porque eu não gosto de ficar sem treinar. Mas a gente faz, às vezes 1,5, às vezes 2,5, até 5 km Fantástico. Que é nadando. o Tem remo de tanto. canoa havaiana, eu mergulho. Essa questão do esporte também é uma forma muito boa de integrar também com nos lugares. Tipo, Verdade. meus amigos, que são meus amigos há 18 anos lá na Espanha, né, quando eu cheguei, eu fiz esse círculo e consegui ter muitos amigos locais através do mergulho. O esporte também, ele faz, tipo, é muito importante também você ter porque tem que ficar trabalho, trabalho, trabalho. Então, assim, eu trabalhava, mas eu tinha o meu esporte, que era, na época eu mergulhava muito, e aí eu fiz todo o meu grupo de amigos espanhóis, que normalmente as pessoas ficam muito com estrangeiros, com outros brasileiros, com pessoas, e eu me integrei muito através do esporte. É fantástico. Não vai a outro país, abandonar todo esporte, sabe? Mantém a saúde, mantém a força. Mariana, muito obrigado por essa pequena entrevista. É Muito um obrigado por prazer. sua tolerância de meu português. Oi, que experiência fantástica. O português é Só ótimo. obrigado. Eu vou trabalhar. E também a luz está pegando. Então, vou parar. Muito obrigado. E vamos manter o contato. Pipa é um lugar maravilhoso. De verdade, um Fantástico. dos lugares mais fantásticos. Mas não vou falar muito de Pipa, porque precisamos um segredo. Não queremos que todos venham aqui. Muito obrigado, hein? E Nada, até, mas se vier até aqui é para breve. ficar na minha hospedaria, né? Porque agora que eu parei aqui, agora eu quero receber as pessoas do mundo na minha É, casa. Já grande que eu não estou mais abraço. indo para o mundo, o mundo vem para mim. Muito obrigado. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.